João, capítulo de número 4, versículos 13 e 14. João, capítulo 4, versos 13 e 14. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém, igreja. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Queiram tomar os assentos. Nesta noite nós já temos ouvido palavras edificantes, maravilhosas, que eu tenho certeza que tem falado ao coração de todos aqueles que aqui estão, especialmente aqueles que talvez não conhecem ainda o Evangelho de perto, e que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, para que você ouvisse mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Ouvimos hinos maravilhosos, hinos celestiais, perenes. E o texto em que eu li aqui as palavras de Jesus Cristo, ele proferira para uma mulher. Jesus Cristo, no capítulo de número 3 do Evangelho, segundo escreveu João, Jesus Cristo se permitiu que um homem o encontrasse com ele. Vejam que contraste. Capítulo 3 do Evangelho de João, um homem sábio, professor, Nicodemos. Ele era homem judeu, fariseu, ele era mestre, membro do Sinédrio, um homem de alguma forma importante. E tão importante que ele era, que ele foi encontrar-se com Jesus à noite, talvez para que as pessoas não percebessem que diante daquela importância humana que ele tinha, ele fora encontrar aquele mestre da Galileia. Mas naquele dia, as palavras de Jesus Cristo mudou totalmente a vida de Nicodemos. Como o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, para Jesus Cristo, para que a pessoa encontre a salvação, não importa se a pessoa é culta ou indouta, não importa se a cor da pele da pessoa, a marca da roupa, a marca do carro, para Jesus Cristo nada importa. Que aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, diz o texto sagrado aqui no capítulo 4 que Jesus Cristo, ele saiu ou deixou a Judeia e ele voltou outra vez para Galileia. Para que Jesus fosse da Judeia para Galileia, havia 3 caminhos que ele poderia traçar. Jesus poderia ir pela Pérea, ele poderia ir margeando o mar da Galileia, ou ele poderia passar por Samaria, por dentro de Samaria. E exatamente foi o que ele fizera juntamente com os seus discípulos. Ele passa por Samaria e ele se permite que uma mulher o encontre com ele. Interessante a diferença de Nicodemos para esta mulher. Nicodemos era um homem, ela era uma mulher. Os irmãos sabem, naquela época, especialmente 2000 anos atrás, o preconceito que havia para com as mulheres. Ela era uma mulher. E uma mulher samaritana. Nicodemos era judeu, ela era samaritana. Esta mulher era inculta. O homem que havia encontrado com Jesus no capítulo 3, muito culto, e ela era totalmente inculta. Mas mais coisas havia na vida dessa mulher. Ela possuía uma vida imoral. Imoral. Mas como Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, o texto sagrado que nos versículos anteriores aqui diz que ao passar Jesus no meio de Samaria, especialmente em uma cidade por nome Sicar,
veio esta mulher. Eu quero dizer a todos aqueles que nos escutam nesta noite, esta senhora que encontrou com Jesus naquele dia, ela tinha uma vida muito estragada. Havia marcas profundas na alma, no coração desta senhora. O texto aqui diz que ao Jesus passar por Samaria, e ele cansado da viagem com os seus discípulos, ele parou à beira de um poço de água, enquanto os discípulos foram na cidade buscar comida. Jesus, cansado, esperou os discípulos ali, enquanto eles iam na cidade, ou eles foram na cidade buscar comida. E o texto diz assim: e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: mulher, dá-me de beber. Eu tenho dito para os irmãos, havia várias marcas negativas na vida dessa senhora. Ela respondeu para Jesus assim: disse-lhe, pois, a samaritana para Jesus: como sendo o senhor judeu, me pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? Irmãos, todos nós sabemos que havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Isso era muito antigo, isto veio lá do Antigo Testamento, quando Jeroboão I, ele dividiu o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte tornou-se como capital Samaria. E quando essa Samaria foi invadida pelos assírios, os assírios trouxeram um outro povo que não pertencia aos samaritanos e misturou com aquela gente. O certo é que entre o reino do sul e o reino do norte instalou-se uma inimizade. Quando Jesus, judeu, chega perto daquela senhora e diz: dá-me de beber, ela olha para ele e diz: como o senhor, sendo judeu, quer conversar comigo, que sou mulher samaritana? O texto diz entre parênteses: porque os samaritanos não se comunicam com os judeus. A primeira grande marca negativa na vida dessa senhora é que dentro dela estava intrínseco um separativismo muito grande. Ela era marcada por confusão, por inimizade. Nós não conversamos com vocês, vocês são judeus, nós somos samaritanos. Há uma barreira que nos separa. O mundo hoje vive isto, irmãos. Nunca se ouviu falar de tantas separações de casais, de tantos divórcios. Nunca se ouviu falar de tantas separações entre pais e filhos, tantas inimizades. O mundo hoje está vivendo exatamente isto que esta mulher viveu. Vocês são judeus, nós somos samaritanos. Há uma barreira entre nós. Ela não sabia que aquele homem que estava diante dela era exatamente o homem que veio para quebrar as barreiras entre as nações, entre os povos. Ela não conhecia isso. Ela não sabia quem é que estava diante dela. Foi por isso que ela expressou-se desta forma: vocês são judeus e nós somos samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse: ah, se tu conheceras o dom de Deus. Mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é que está lhe pedindo água. Ah, se tu conheceras o dom de Deus. Um dia Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz assim: graças a Deus pelo dom inefável do Senhor. O nome deste dom chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi por isso que Jesus olhou para ela e disse: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e soubesses quem é que está falando com você agora. Oh, irmãos, esse Jesus que falou isto com esta mulher, ele está hoje dentro da igreja de Campinas. Esse Jesus que falou esta verdade para essa senhora, ele está aqui entre nós. Ele está aqui entre nós. Quem sabe Jesus Cristo está falando com alguém aqui hoje: ah, se tu conheceras o dom de Deus. Como é que é o nome do dom de Deus? O nome do dom de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Se tu soubesses quem é que está falando com você, mulher. Continuou aquele diálogo
mais na frente, no versículo de número 15, está escrito assim: disse-lhe, porém, a mulher: Senhor, eu quero beber desta água, porque Jesus Cristo falou assim: eu tenho uma água diferente para lhe dar. Eu tenho uma água diferente para descedentar a sede que está, não no seu corpo físico, mas em tua alma. Eu tenho uma água para lhe dar. Aí ela disse assim: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais venha aqui e tenha sede e venha aqui tirar esta água aqui no poço de Jacó. Ô irmãos, o trabalho cotidiano daquela senhora tornava-se para ela, pela vida que ela levava, tornava-se um trabalho tedioso, monótono. Muitas pessoas têm a mesma marca dessa senhora aqui. A segunda-feira, o dia a dia de muitos, tornam-se totalmente tedioso, enfadonho. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, em que os governos têm dito para as pessoas: fiquem em casa. E muitas pessoas que às vezes não conhecem Jesus, a dinâmica de viver com Jesus, às vezes o ficar em casa ou ir para o trabalho é totalmente tedioso. A alma está enfadonha. Senhor, eu quero que o Senhor me dê desta água então, porque nunca mais eu quero voltar aqui nesse poço de Jacó. Não é disto que Jesus estava dizendo, não é isto não. Disse-lhe a mulher: eu não quero voltar aqui mais. Jesus disse: vai lá e chama o teu marido e vem aqui. Olha o profeta de Deus. Olha a palavra de um Cristo que sabe todas as coisas. Aquela mulher então respondeu para Jesus e disse: olha, moço, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Então, agora Jesus começa falando como Deus, como profeta. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que você possui agora não é teu. Jesus Cristo mesmo revela um terceiro problema que carregava no caráter daquela senhora, porque moralmente aquela mulher não conseguia se firmar como uma pessoa de um caráter sério. Casou uma vez, casou-se 2, casou-se 3, casou-se 4, e toma marido de alguém. E Jesus Cristo mexeu na ferida daquela mulher. Nesta noite a palavra de Deus está sendo pregada aqui. Jesus Cristo pode estar falando com alguém que você tem sido infiel nesta vida. Talvez você tenha sido infiel para com seu esposo. Talvez você tenha sido infiel para com a sua mulher. E quando Jesus Cristo olhou nos olhos daquela mulher e diz: vai lá e chama o teu marido e vem aqui. Que palavra de autoridade. Que palavra que mexeu totalmente com a estrutura daquela senhora. Mexeu com a estrutura dela. Olha o que diz o texto sagrado aqui. Tivesse 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. E isto Jesus Cristo disse com verdade. Disse-lhe então a mulher: vejo que o Senhor é um profeta de Deus. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus Cristo, por várias vezes, lá no livro de Apocalipse, está escrito várias vezes, Jesus Cristo dizendo assim: eu conheço as tuas obras, conheço os teus caminhos. Jesus Cristo conhece os nossos pensamentos, Ele conhece a estrutura interior nossa, Ele conhece tudo. Existem particularidades da sua vida, querido meu irmão e minha irmã, que você mesmo não sabe, e que Jesus Cristo sabe muito bem, muito bem. A mulher não teve outra alternativa, diante daquela vida indigna, aquela vida vergonhosa, que ela vivia dentro da cidade de Sicar, olhar para aquele homem, com aquela palavra de graça, de autoridade, e dizer: veja que o Senhor é profeta. E esse profeta chamado Jesus, ele está aqui hoje.
Ele está nesse ambiente aqui para prescrutar as maiores verdades do nosso interior. Jesus Cristo está aqui. Eu tenho notado que o Senhor é profeta. O Senhor está falando tudo sobre a minha vida. Então, irmãos, naquela hora ela já assustada com tudo aquilo que o mestre estava falando sobre a sua vida particular e a sua vida pregressa. Então, mais uma vez, ela olha para Jesus, está aqui no versículo 20 e diz assim: nossos pais adoraram neste monte. Vós que sois judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Quando houve aquela cisão entre o reino do norte e o reino do sul, e que levantou-se aquela inimizade entre os judeus de verdade e os samaritanos fizeram um lugar de adoração lá no monte chamado Gerizim. E aquela mulher confusa religiosamente como ela estava. Quantas pessoas hoje que estão confusas no sentido religioso? Quantos dizem assim: eu não vou para a igreja não, eu não sei qual que é a igreja certa, não sei qual que é a igreja que esboça tudo direito, então eu vou ficar quieto. Mas Deus te trouxe aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje. A mulher disse para Jesus: olha, vocês dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. Nós dizemos que é aqui no Monte Gerizim. E eu quero que o Senhor me tire essa dúvida agora, Senhor. Já que o Senhor é profeta, eu quero que o Senhor me tire essa dúvida neste momento. Oh, bendito. Mas falar isso logo para Jesus, irmãos, imagina isso. Falar isso logo para Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não importa o lugar físico. O Senhor estava falando para ele: não importa o lugar físico. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus começa a dizer para ela: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E ela estava falando com aquela própria salvação. A salvação estava nos lábios do Senhor Jesus Cristo. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais pessoas que assim o adorem. Você pode estar dentro do templo da Assembleia de Deus em Campinas, como você está nesta hora. Mas você pode estar lá na sua casa. Você pode estar dentro do seu veículo indo para casa. Não obsta o lugar físico não obsta. Se você estiver servindo a Jesus em espírito e em verdade, esse é o lugar da adoração ao Senhor. Oh, glória a Deus. É exatamente por isso, queridos, é exatamente por isso que nós não nos cansamos de dizer que o Senhor Jesus Cristo está presente nesse ambiente aqui. Porque quando nós começamos este culto, nós começamos em nome do Senhor Jesus. E a equipe de louvor cantou em nome do Senhor Jesus. E os cantores têm louvado ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos pregado a palavra dele. E ele diz: onde estiver dois reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Jesus Cristo está presente aqui neste lugar. Mas como eu gosto disso. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores, aleluia, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisou que Jesus dissesse muita coisa, muitas verdades para aquela mulher. Se você ler os versículos posteriores a estes aqui, você vai encontrar que aquela mulher entrou na cidade de Sicar. E ela fez uma proclamação para todos os moradores de Sicar, dizendo: gente, povo de Sicar, eu encontrei um homem ali no poço de Jacó. E ele falou todas as particularidades da minha vida. Porventura não é este o Cristo? Não é este o Senhor? Não é este o profeta de Nazaré? Oh, glória a Deus. Irmãos, ela tornou-se uma verdadeira missionária. Uma verdadeira missionária, com aquelas palavras que Jesus disse para ela. E o texto sagrado diz que os moradores de Sicar desceram
para ouvir as palavras de Jesus. E toda pessoa, todo ser humano que para ouvir as palavras de Jesus, toda pessoa nesta terra que tem um encontro pessoal com Jesus, a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. O texto sagrado diz que quando aqueles homens viram e perceberam o que tinha na vida de Jesus e as palavras que saíam da sua boca, e é lógico que ele pregou também o evangelho do reino para todos os moradores daquela cidade, eles viraram para aquela mulher e disseram para ela: já não é pelo teu dito que nós temos acreditado que este homem é o Filho de Deus, nós mesmos temos visto e sabemos que ele verdadeiramente é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória a Deus. Coisa boa, irmãos, é ter Jesus em nossa vida. Coisa boa é a gente conhecer quem é Jesus, conhecer Ele de perto. Coisa boa é a gente saber, é coisa importante a gente saber que é o Cristo da palavra, o Cristo que nós estamos pregando hoje, Ele perdoa os seus pecados. O Cristo que nós estamos pregando hoje, Ele traz paz para a sua vida. Este Cristo que mudou a vida desta mulher e dos moradores de Sicar, é o Cristo que está aqui hoje para mudar o teu interior. Nesta noite a palavra de Deus pode estar falando com gente que tem sofrido, gente que a sua alma tem chorado, gente que às vezes você tem deitado a sua cabeça no travesseiro e lágrimas grossas têm descido sobre a sua face. E nesta noite Cristo quer enxugar as tuas lágrimas, Ele quer dar sentido de vida, Ele quer fazer com que você viva uma vida abundante, diferente a partir de agora. Jesus Cristo, Ele perdoa os pecados, Ele coloca paz dentro do coração do homem. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele batiza a pessoa com o Espírito Santo, e essa pessoa passa a falar em novas línguas na presença do Senhor. Esse é o Cristo que nós pregamos. Glória seja dada ao nome de Jesus. É por isso que esse povo aqui, e tantos milhares que nos assistem nesse momento, é por isso que esse povo tem sentido verdadeiramente de estar dentro desta casa. Esse é o lugar do encontro com este Cristo. Todas as vezes que nós chegamos aqui, nós percebemos a presença dEle em nossas vidas, e a presença dEle nos enche de graça, de paz, de alegria. E sabe o final de tudo isso? O final de tudo isso é que esse Cristo que perdoa, que cura, que batiza no Espírito Santo, o final de tudo isso é que Ele vai levar o seu povo, aqueles que se aliançaram com Ele na terra, Ele vai levar para os céus de glória, para morar com Ele na Jerusalém celestial. A Bíblia, em toda a Bíblia Sagrada está escrito que Deus tem uma cidade. Deus tem uma cidade perene, celestial, aonde Ele vai recolher todos os santos que ao longo dos anos têm aceitado a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Queira estar em pé neste momento em nome do Senhor Jesus. Nesta noite eu tenho pregado, e as palavras anteriores que tenho falado aqui hoje, eu sei que tem brotado fé no coração de muitas pessoas que estão aqui dentro desta casa. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Jesus Cristo quer mudar a tua vida hoje, como Ele mudou a vida desta samaritana. A vida desta mulher foi mudada, aconteceu uma metamorfose na vida dela, e este Cristo quer mudar a tua vida hoje. Se você crê assim, se esta palavra tem falado em tua alma e em teu coração, eu quero que você saia do seu banco e venha aqui. Nós queremos orar por você hoje. Moço, moça, senhora, jovem, quem quer que seja, se o Espírito Santo de Deus tem incomodado o teu coração hoje, eu quero que você saia do seu banco e venha aqui, porque nós queremos orar por você. E o Cristo que mudou a vida desta samaritana, Ele quer mudar a tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Quer vir? Quer vir para frente? Venha para frente, o Senhor te espera, o Senhor te chama, o Senhor te perdoa hoje. Glória a Deus. Temos moço aqui. Onde tem mais alguém que o Espírito Santo tem te incomodado?
Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você tem vivido uma vida assim indigna. O Senhor Jesus quer te restaurar hoje, aqui neste culto. Ele quer te restaurar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui que nós queremos orar por você. Jesus Cristo quer te abraçar, como Ele fez com esta pobre mulher. Ela nunca imaginava que o maior profeta que já pisou aqui neste globo terrestre encontraria com ela ali na beira daquela cisterna. Mas foi assim que Ele fez. E Ele reservou para encontrar você hoje, aqui na Igreja Assembleia de Deus em Campinas. Aqui que Jesus Cristo reservou para te encontrar. Ele está aqui. Quantos sentem a presença dEle? Levante a sua mão e diga glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Tem mais alguém que quer vir? Algumas pessoas estão vindo. Esta é uma noite de perdão, é uma noite de graça, é uma noite de restauração espiritual. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Faz tu qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. Esse foi um hino de uma outra mulher que encontrou-se com Jesus. E Jesus tocou na vida dela e restaurou a saúde daquela mulher. Jesus quer restaurar você hoje. Jesus te restaura hoje. Glória a Jesus. Podemos orar? Podemos orar. Maravilhoso Senhor. Aqui estão essas pessoas, esses jovens, estas senhoras, essas pessoas que estão aqui com o coração contrito, rasgado diante de Ti. Eu quero pedir ao Senhor que do mesmo jeito que o Senhor encontrou aquela samaritana naquele dia, que o Senhor venha encontrar essas pessoas agora. O Senhor venha trazer o perdão dos céus. O Senhor venha afagá-las nesta hora. Senhor, coloca o desejo no coração destes que aqui estão, de continuar vindo a esta casa aonde nós encontramos o Senhor, e que essas vidas nunca mais venham se afastar da Tua casa. Senhor, encha estes moços e esta senhora do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Perdoe os pecados. Faz dessas vidas nova criatura em Ti, como Tu fizeste com esta senhora, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo agora, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus os abençoe. E aí estão os atalaias da igreja para abraçar vocês. Obrigado, Bispo Aides, por esta rica oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que aceitaram Jesus acompanham o pastor Maxwell para uma palavra de orientação. Podem se sentar, meus irmãos. A cantora Miriam venha louvar o Senhor.